Meus amados irmãos, nesta noite nós temos nosso segundo encontro e temos um tempo precioso para compartilharmos a palavra. Lembrar você que o esboço ou as notas desta mensagem estão em seu aplicativo e possivelmente já foi notificado porque eu fui aqui há uns 10 minutos atrás. Então, vai a notificação no seu celular, você vai ver aí as notas da mensagem que está em nosso aplicativo. Você pode acompanhar conosco textos bíblicos, tópicos principais, uma forma de trazer, de nós abençoarmos sua vida por meio da palavra de Deus. Para nós hoje, Deus colocou no meu coração um tema proposto e tendo como base, sim, meus irmãos e irmãs, olhando o nosso tempo, o nosso país, os eventos atuais, a cultura de hoje. Então, para você que está conosco pela primeira vez hoje, está conosco há pouco tempo, nós somos uma igreja que nos reservamos a pregar a palavra de Deus nesse púlpito aqui, nada mais. O que fazemos é expor as escrituras, mas nada. E procuramos sempre pedir que Deus nos direcione para nós trazermos uma exposição bíblica que nos ajude com a vida cristã no mundo que vivemos. Então, nós não pregamos aqui de forma aleatória. Estamos sempre preocupados em olhar o século, a cultura, a vida cristã atual e trazer biblicamente assuntos que vão municiar você, equipar você para viver os dias difíceis que enfrentamos no país e no mundo. Dias difíceis que eu digo são dias de guerras, são dias de oposições, são dias no Brasil, de taxações econômicas para os Estados Unidos, são dias de polarização política, de guerra política, há quem diga de perseguição religiosa ou não por Brasília, a pastores, a líderes. Então, não pude me deter porque eu creio que muitos irmãos ficam esperando o que vamos dizer sobre eventos atuais. Mas lembrando que, reiterando o que acabei de dizer, não usamos esse espaço para expor nossas opiniões políticas ou religiosas. Nós simplesmente abrimos a palavra de Deus e a lemos, crendo que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela serviu para a primeira igreja pós Cristo ressurreto e serve também para os nossos dias. Quem crê comigo, diga amém. A palavra de Deus não está obsoleta, não está fora de contexto atual. Por isso hoje, olhando o cenário que vivemos, com todo cuidado e debaixo de muita oração, nós falaremos hoje sobre um tema que quer ser pertinente para os dias de hoje. E o tema de hoje é como a igreja responde à oposição. E talvez eu poderia usar uma pergunta. Se você me perguntar, pastor, como a igreja deve responder à oposição? Então hoje veremos como a igreja, biblicamente, deve responder à oposição. Mas que oposição é essa? Meus irmãos, saiba de uma coisa, a igreja, ela enfrenta a oposição, ela enfrentou a oposição e sempre enfrentará oposição. De qualquer lado, político, religioso, familiar, espiritual, pessoal, sempre a igreja enfrentou, enfrenta, enfrentará a oposição. Igualmente assim o é a vida do cristão. O cristão sempre enfrentará oposição, seja espiritual, seja familiar, seja cultural, perseguições por conta da sua fé. Oposições já estão diante de nós, oposições estão a caminho, perto de chegar. Oposições, algumas já foram resolvidas, mas nós sempre teremos oposições. E oposição aqui, você pode usar alguns sinônimos. Oposição quer dizer luta, dificuldade, batalha, pode ser no corpo, no casamento, na família, na política, na igreja. Oposições, sempre aquilo que vem trazer embate à palavra de Deus, aos costumes cristãos, à pregação do evangelho, sempre teremos oposição. E o que faremos hoje é olhar, mesmo que brevemente, a igreja do livro de Atos. Porque o livro de Atos, embora alguém diga, é mais comum dizer que é um livro que expõe o ato dos apóstolos, porque atos dos apóstolos, na verdade são os atos do Espírito Santo da igreja. Então quando olhamos o livro de Atos, nós observamos discípulos de Jesus, primeiros apóstolos, discípulos, sob grande oposição e perseguição. E veremos apenas um caso nesta noite. Mas eu fiz meu dever de casa e fiz um caça-palavras no livro de Atos. E comprovando que o livro de Atos é também sobre oposição. Então, nós temos 28 capítulos no livro de Atos. Nesses 28 capítulos, nós vemos a palavra aprender 9 vezes.
Nós temos a palavra encarcerado 14 vezes. A palavra apedrejado aparece 4 vezes. Espancado 6 vezes. Preso, pasmem, 26 vezes aparece a palavra preso no livro de Atos. E a palavra morto 14 vezes. Totalizando em 28 capítulos, 73 eventos, palavras, conversas, apontamentos que falam sobre luta, oposição, batalha, dificuldade e perseguição. E esse é um dos principais temas de Atos: como lidar com oposição. E talvez, ou certamente, há algumas pessoas hoje aqui que sabem o que eu estou falando, que estão enfrentando algum tipo de oposição, de luta, de batalha, ou por conta da fé, ou na família, ou no casamento, ou no corpo como enfermidades. Nós sempre vamos enfrentar oposição. Se você puder, com carinho, diga assim para o seu vizinho, alerte e diga assim: você enfrentará oposição. Aí você fala assim: poxa pastor, essa mensagem está com um cara que não vai me animar muito hoje. Eu digo: não, você está enganado, vai te animar. Mas observe, meus irmãos, que Jesus sempre disse que no mundo teríamos aflições. O que ele disse foi: olha, o caminho da fé cristã será difícil, não será fácil. Não foi fácil para mim, para nenhum discípulo meu, para nenhum cristão, não será fácil. Portanto, enquanto caminhamos, todo o solavanco que sofremos na viagem é um indício que estamos no caminho certo, porque haverá sofrimento. E a fé cristã, muitos cristãos entram na fé cristã, frequentam uma igreja, com a ideia de que, ao estarem na comunhão da igreja e amarem a Jesus e cantarem canções, que eles não vão ter nenhum tipo de solavanco na viagem. Você seguir a Cristo e não ter nenhum tipo de dificuldade é o mesmo que você faz inscrição para uma aula de boxe e não esperar contato algum. Não tem como não tomar um soco lutando boxe. Não tem como você não ter dificuldade na vida cristã. Não digo com isso que a vida fora da vida cristã é fácil e a vida cristã é difícil. Não estou dizendo que não ser um cristão pressupõe não ter dificuldade e só os cristãos têm dificuldade. Não, tem dificuldade igualmente, porém em nichos, em âmbitos diferentes. Mas o grande engano é você achar que seguir a Cristo, isso vai te livrar das dificuldades. E o meu papel aqui nessa igreja como seu pastor, para você que está há pouco tempo conosco, não é membro, ele é sim de encorajá-lo. Domingo passado, na noite, pregamos sobre não perca a esperança. Quem lembra, levante a mão comigo. Domingo passado, não perca a esperança. Anteriormente, no curso de graças, pregamos sobre o milagre ainda é possível. Tenha esperança, não desista. Deus é contigo. Quem crê, diga amém comigo. Mas meu papel vai além de encorajá-lo. Meu papel vai também inclui equipá-lo. Dar a você munições, armas, para você lutar no dia mau. Porque quando chega a hora que o encorajamento se esfria, que a esperança se esvai, quando chega a hora que a expectativa é trocada pela frustração, o que você faz? Enlouquece? São as armas bíblicas espirituais que nos sustentam nos dias mais difíceis. E confesso que tenho preocupações com essa versão cristã dos dias de hoje, pós-moderno. Hoje nós temos e corremos o risco de abraçarmos um evangelho que parece ser o verdadeiro, mas não é. E o evangelho, quando não é o verdadeiro de Jesus, não é completo, vamos dizer assim, o evangelho de Jesus passa sobre conforto, sobre salvação, sobre proteção, sobre provisão, sobre livramento, mas o evangelho de Jesus também nos prepara para a perseguição, para lutas, batalhas. E quando eu tenho o evangelho que me exclui de uma outra parte, eu tenho o evangelho pela metade. Ele parece ser um evangelho original, mas não é. E esse é o perigo que me preocupa, meus irmãos. Porque muitas pessoas são arrastadas por evangelho apenas de encorajamento, e quando chega o dia mau, não sabem o que fazer. Abandonam a fé, deixam uma igreja, saem do pequeno grupo e ficam loucas. É muitas vezes o evangelho que parece ser original, mas não é. Vou dar um exemplo que dei pela manhã. É como o tal das mercadorias chamado de réplica de primeira linha. Conhece? Você compra? Não, né? Aquilo que parece, mas não é. Você vai na banca, ali no Alcântara, na rua da feira. Aí tem na banca lá, tênis da Nike, R$ 79,90. Rapaz, barato, hein?
Aí você olha, é um Nike, de longe. Você pega na mão e desconfia. Rapaz, esquisito. Mas confiar, tem garantia? O rapaz diz, a garantia sou eu. Não tem garantia. Aí você compra o tênis, que parece original, mas está muito barato. Até o dia que você então começa a usá-lo, colocar no pé. Aí você descobre que, embora pareça original, ele não responde como original. E começa a dar unha encravada, calo, dor nas pernas. Aí você diz assim, numa loja tem lá camisas com o jacaré no peito. 3 camisas por R$80, barato, hein? Uma é mais de 300 na loja, uma. 3 por 80, você fala, rapaz, mas é muito igual, é original, ninguém vai desconfiar. Eu não sei, sabe, eu sou pecador. Já falei sobre isso aqui. O apóstolo Paulo diz assim, dos pecadores eu sou o pior. Eu disse assim, apóstolo Paulo, não, você está em segundo, eu sou o pior. Mas irmãos, aí você vê assim, às vezes a pessoa desprovida, desempregada, tempo difícil, aparece com uma camisa nova com um jacaré, aí você fica, meu Deus, é original isso? Quem nunca? O rapaz está desempregado, está andando de ônibus. Minha esposa que fala, meu filho, não se mete, cada um com seu cada um. Tem gente que passa fome para ter uma camisa dessa. Tem gente que tem iPhone 16 Pro. E às vezes não tem o que comer, porque não fez compra para comprar o celular. Eu digo assim, deixa isso quieto. Mas as pessoas, aí 3 por 80, você bota do jacarezinho. Até a primeira lavada, parecia original. O azul marinho está cinza. Parece original, mas em uso, você percebe que não te entrega o que prometia. Assim é o Evangelho quando nos é entregue pela metade. Ele parece original, mas na hora de colocarmos em uso, ele não nos é completo e não entrega aquilo que prometeram. O Evangelho moderno de hoje diz, Deus quer me fazer feliz. Não, Deus quer me fazer bem-sucedido. Não, Deus quer me dar conforto. Ele faz isso? Claro que faz. Mas a pergunta que fazemos é, e se Deus, além disso, quiser fazer de você alguém mais parecido com Jesus? Além de ter conforto, sucesso e felicidade. Se Ele quiser fazer de você e de mim alguém mais parecido com Jesus. E é isso que eu desejo. Quem está comigo, levante a mão aqui. Parecer mais com Jesus. Aí perguntamos, o que fizeram com Jesus? Maltrataram Jesus. Chicotearam Jesus. Perfuraram Jesus. Cuspiram em Jesus. Crucificaram Jesus. Mataram Jesus. E a fé cristã, ou estar ligado à fé cristã, e obedecer a Deus, e amar a Jesus, seguir os seus princípios, meus irmãos, pressupõe oposições, lutas e batalhas. Aquelas que Deus permitirá que nós passemos, algumas Ele produzirá, mas tudo isso é para um fim. Para nos moldar segundo o caráter de Jesus, para nos tornar mais fortes, mais aptos para as coisas piores e maiores que virão no futuro. Chama-se preparação, fortalecimento. E às vezes oramos assim, Deus, é uma boa oração, Deus, que eu seja os seus pés, as suas mãos neste mundo. Deus, queremos ser uma igreja que seja como os seus pés, uma igreja que serve, com as suas mãos, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que abraça. Oramos, Senhor, queremos ser como os seus pés, nós queremos gastar os nossos sapatos em visitar pessoas, em amar pessoas, em servir pessoas, em pregar o Evangelho, em evangelizar. É uma oração boa ou não é? Claro que é, Senhor, queremos ter suas mãos e os seus pés aqui neste mundo. E quando nos propomos a ser as mãos e os pés de Jesus, não podemos esquecer de 2 coisas. Número 1, o que fizeram com as mãos de Jesus? Crucificaram e furaram as suas mãos na cruz. O que fizeram com os pés de Jesus? Igualmente perfuraram e o prenderam na cruz. Portanto, ser as mãos e os pés de Jesus não nos livra algumas vezes de sermos perfurados, de sermos magoados. Quem nunca? Enquanto se preocupou, serviu e abraçou, foi ferido. Que enquanto amou e se entregou, não foi correspondido.
Portanto, meus irmãos, bem-vindo ao Evangelho completo. É o Evangelho de milagre, de fé, de recompensa, de glória. Quem pode dizer amém nesta noite? Me ajudar a pregar, por favor. Mas também é o Evangelho que trará sobre nós oposições, lutas, dificuldades. E a questão para nós hoje proposta é: como a igreja, como eu, como igreja de Cristo, respondo às oposições quando elas vierem? E para isso, nós olharemos um evento da igreja, apóstolo Pedro, abra comigo Atos capítulo 5, do 17 ao 32. Atos 5, 17 ao 32, a versão é NVT, nova versão transformadora, que vai dizer assim: tomados de inveja, quem? O sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse o anjo a eles. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos, já soltos, entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Ensinar o quê? Sobre Jesus, a sua morte e ressurreição. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram: olha, a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando lá de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. 25. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: olha, os homens que o Senhor expuseram na cadeia estão lá no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam novamente os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou, dizendo, 28, nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, a saber, Jesus. Disse ele: e mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele, Jesus. 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram e penduraram na cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas, disse Pedro, destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem até aqui. Resumo da obra: Pedro e apóstolos presos. Qual o motivo? Ensinarem o Evangelho. E no ensino, eles ensinavam: olha, Jesus foi morto por esses religiosos, foi morto pelos romanos, mas ressuscitou. A mensagem do Evangelho, e esse anúncio de que a culpa era deles, dos religiosos, deixaram eles odiosos, enraivecidos, enciumados, invejados. E prenderam e disseram: parem de pregar esse ensinamento, para de ensinar o povo sobre Jesus ressurreto, para de dizer por aí que nós o matamos, pare com isso. Só que eles disseram: olha, foi o anjo que nos soltou, foi Deus que nos deu a missão, a comissão de pregarmos o Evangelho. E nós não pararemos de pregar o Evangelho, faça vocês o que vocês quiserem fazer, porque essa é a nossa missão, e cabe a nós obedecer a Deus e não aos homens. Observações no texto, antes de nós iniciarmos. Esse Pedro, que corajosamente diz tais coisas, é o mesmo Pedro que alguns meses atrás estava escondido em uma fogueira, enquanto o seu mestre era preso. Aquele Pedro medroso, onde uma mulher identificou: vem cá, você se parece com um deles, você segue um deles. Não, não sou eu. E por 3 vezes ele negou Jesus. Meses depois, esse Pedro está cheio de coragem e ousadia para pregar o Evangelho, independente do que lhe sobrevenha.
Olhando esse texto, o livro de Atos, a pergunta que fazemos hoje é: como a igreja enfrenta a oposição? Como você e eu enfrentamos a oposição? Ela pode ser familiar, ela pode ser espiritual, ela pode ser política, ela pode ser religiosa. Como enfrentamos a oposição diante do que temos visto nos dias de hoje? 3 coisas para nós. A primeira: precisamos de uma forte convicção. Precisamos ser fortes na convicção. Diga assim comigo: forte na convicção. Precisamos estar convictos sobre a fé que temos, quem é Jesus, a nossa missão e quem nós somos. Convictos. E convicção vai além de ter crenças. Eu vou te explicar a diferença. Crença é aquilo que você tem, que você possui, que você crê. Convicção é aquilo que possui você, que tenha você, que move você. É o oposto. Convicção mais que crença. Convicção é estar enraizado na verdade e defendê-la com unhas e dentes. Convicção é você não ser moldado ou levado pelas ondas da cultura, que hoje dizem: casamento é isso, criar filho é aquilo, ser homem é isso. Você está enraizado, convicto do que é a vontade, a palavra de Deus e qual é a sua missão. Agora, se convicção é mais do que ter crenças, crenças vêm por meio de conhecimento e aceitação lógico. Por exemplo, você pode hoje ter uma crença, uma fé, uma religião, e alguém amanhã te apresentar um argumento da fé dele que te convença e você ter novas crenças. Mas não quem está convicto. Porque a crença vem por argumentação e conhecimento, leitura, mas a convicção só vem por experiência. A experiência nos traz convicção. Os discípulos, eles ouviram Jesus. Eles viram o que ele fez. Eles experimentaram mortos ressuscitando. Eles experimentaram prostitutas sendo perdoadas. Experimentaram leprosos saírem com a pele límpida. A experiência que viveram trouxe a eles uma convicção, uma firmeza. Eles eram fortes em convicção. Portanto, experiências formam uma convicção e a convicção te deixa forte para suportar as oposições, as lutas e as guerras. Aí, talvez o evangelho pós-moderno, que parece original, mas não é, diria assim: não, basta crer com fé e rogar a Deus para que Ele nos livre do dia mau. Isso é legítimo. Faça isso. Olha, Deus me livra do dia mau, Deus me livra disso. Mas, meus irmãos, e se Deus não quiser nos livrar? Deus quer permitir que nós tenhamos dificuldades para crescermos e sermos mais maduros. Vou te dar um exemplo. Jesus no Getsêmani estava ali preparando-se emocionalmente, espiritualmente, para tomar na cruz sobre si os nossos pecados. E no Getsêmani sofria emocionalmente, colapso emocional, a ponto da sua cabeça sair suor de grande pressão junto com gotas de sangue. Ele então orou de forma justa: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Como quem diz: Pai, se possível for, cura essa enfermidade. Deus me livra dessa oposição. Senhor, resolve esse problema comigo. É justo, faça isso e ore. Mas ele terminou a oração dizendo: contudo o que se faça a sua vontade. E era da vontade de Deus que experimentasse aquilo. Porque quando Deus permite, meus irmãos, há um propósito. Por mais que você não entenda, por mais que você e eu não aceitemos, se Deus permite, tem um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus permitiu que Pedro fosse preso. Deus permite que a igreja sofra oposição. Deus permite. Pedro e os discípulos tinham uma convicção forte. Precisamos, onde estão os homens aqui? Levante a mão, os homens. Precisamos de homens fortes no dia de hoje. Precisamos de maridos fortes. Fortes da convicção. Convictos do chamado que receberam. Convictos do convite que Deus fez ou faz o tempo todo. Para que sejamos homens que fazem a diferença. Maridos que servem a sua esposa, que servem a sua família, que trazem provisão para a sua casa, que cuidam que educam os filhos no caminho do Senhor. Precisamos de mulheres fortes em sua convicção, da sua missão, do seu chamado como mulher, como esposa neste mundo.
no mercado de trabalho, na faculdade, onde estiverem. Precisamos de jovens fortes em sua convicção, que não se deixam levar pelas coisas ensinadas nas faculdades, no YouTube e nas coisas por aí. Precisamos de pessoas e discípulos convictos, fortes, que não se deixam levar pelas marés da cultura, que não negociam princípios cristãos e lutam por eles. Convicção, forte na convicção. O exemplo que eu vou dar, precisamos de homens e mulheres, discípulos de Jesus, que se pareçam mais com um termostato do que com um termômetro. A diferença é simples. O termômetro, ele reflete o seu ambiente. O termostato, ele define o seu ambiente. É ele que diz que ambiente vai ter. Tem ar-condicionado em casa, sim ou não? Botou no 24, o ar vai dizer assim, o ar é que vai ficar em 24 graus, porque o termostato define o ambiente. Já o termômetro, ele só reflete o ambiente que está. Deus está levantando, eu creio, está buscando homens e mulheres que, como termostato, eles definem o ambiente que estão. Aonde estão, a graça de Deus é manifestada. Aonde estão, os princípios cristãos são compartilhados, e não o contrário. Os discípulos estão sofrendo oposição, estão sendo presos. Então eles oram, porque é lícito, é justo e é recomendável orar no dia mau. E ao orarem, olha comigo Atos, volte um pouquinho, capítulo 4, versículo 29. Debaixo de oposição, eles oram a Deus. E diz em Atos 4, 29, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, e nos concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Debaixo de oposição, sabe o que eles pedem? Coragem. Eles não pedem duas coisas. Eles não pedem livramento e não pedem a chance de se vingarem. O que eles não fazem é, Senhor, ouve a ameaça deles e nos concede uma fuga. Deus nos esconde, Deus nos apaga, Deus, para que nós não sejamos alcançados por essa oposição, nos livra. Poderiam orar, mas não oraram. Também é justo e é lícito. E também não oraram. Deus, observa, Deus, e veja a ameaça deles, Deus, e nos dê a possibilidade de nós nos vingarmos e nós devolvermos na mesma moeda. E o que eles fizeram a nós, pela fé, em nome de Jesus, faremos coisas ainda maiores e piores. E mostraremos a eles que é o nosso Deus. E deixaremos apavorados. Senhor, nos vingue. Eles não pedem libertação nem vingança, eles pedem coragem e ousadia. Agora, observação, coragem e ousadia para quê, meus irmãos? O texto é explícito e autoexplicativo. Senhor, dá-nos coragem para anunciar a sua palavra. Deus quer nos munir de coragem e ousadia para um fim. Diga assim comigo, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Esta era a missão dos apóstolos e essa é a missão da igreja. Uma igreja corajosa, cristãos convictos em sua fé, enraizados, corajosos, ousados, para fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Então, como enfrentamos a oposição? Número 1, precisamos ser fortes na convicção e não nos deixar levar pelas coisas da cultura, pelas lutas que nós temos. Número 1, forte na convicção. Segundo, firmes em compaixão. Firmes em compaixão. Aí agora sua cabeça bugou, pastor, agora não entendi. O primeiro tópico, convicção, coragem, ousadia. Eu estava pronto para enfrentar e derrubar os meus inimigos. Eu já ia amanhã para o Instagram digitar, fora Globo lixo. Fora não sei quem. STF não sei que lá. E não sei que. Coragem e ousadia. Não é sobre isso, pastor? Não é sobre isso. O Evangelho não é sobre vingança. E não é sobre revidar. Por isso o Evangelho é escandaloso. Por isso o Evangelho ele vai na contramão da cultura. Por isso o Evangelho ninguém entende à luz da razão humana. Precisamos ter convicções fortes, mas sermos firmes na compaixão.
permita-me. Ousadia e coragem que Deus dá não é uma licença para sermos rudes e desagradáveis com as pessoas. Permita-me, e nem sermos um idiota, revidando as oposições, tentando se vingar de quem nos fere. Isso não é o Evangelho. Isso está mais sobre domínio religioso no nosso país, não é sobre o Evangelho de Jesus. Infelizmente, hoje nós temos alguns exemplos das mídias que nos parece luta cristã evangélica, mas não é. É uma luta por domínio religioso da nação. De líderes religiosos e cristãos que querem imputar, pela fé cristã, domínio às pessoas. E não é sobre isso que o Evangelho prega e diz. Temos que ter convicção, não negociar a fé, ao mesmo tempo que temos que ser firmes em compaixão. E por que precisamos ser firmes em compaixão? Porque as batalhas, as lutas, as oposições poderão nos tornar pessoas amargas. E quanto mais batem em nós, e quanto mais nos perseguem, quanto mais sofremos, nós vamos criando uma casca de amargura, de rancor, de vingança, de falta de perdão. E não é isso que Deus quer. Nós temos que preservar o nosso coração. Precisamos ter a pele grossa para resistir às pancadas do mundo, da cultura e do diabo, ao mesmo tempo que preservar um coração mole, compassivo. Diga assim comigo: pele grossa e coração mole. Assim foi o meu Jesus. Pele grossa, espancado, maltratado, cuspido, transpassado. Mas enquanto recebia isso, o seu coração continuava amando as pessoas. O seu coração continuava perdoando as pessoas. Meus irmãos, a missão dos apóstolos era uma só: levar o Evangelho ao mundo e alcançar as pessoas. E essa missão dos apóstolos foi dada à igreja. O papel da igreja, do pastor, dos cristãos, é propagar o Evangelho de Jesus e alcançar mais e mais pessoas. Portanto, não podemos odiar pessoas e convidá-las para o reino de Cristo. Portanto, nós não podemos dizer Jesus te ama enquanto nós odiamos quem discorda do que pensamos e como pensamos ou do que cremos. Jesus, ele odiava uma única coisa: o pecado. E enquanto odiava o pecado, ele amava os pecadores. Se reunia com pessoas improváveis como Zaqueu, perdoava pessoas pecadoras como a prostituta, abraçava pecadores leprosos, condenados e separados da sociedade, abraçava pessoas imundas, comia com publicanos. Ele odiava o pecado, porém ele amava as pessoas, porque ele entendeu uma coisa, nos ensinou, temos que aprender: as pessoas não são o nosso inimigo. Diga assim comigo: as pessoas não são o meu inimigo. Precisamos lembrar disso e sermos lembrados semanalmente quando passamos o nosso Instagram, quando assistimos os jornais. As pessoas não são o nosso inimigo. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Entendemos e cremos que sim, o diabo usa pessoas. Fala assim: ah, pastor, agora faz sentido, porque o meu chefe, se não é o meu inimigo, ele é usado. A minha sogra, pastor, se ela não é minha inimiga, ela é usada. Você casado, atenção, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Ei, adolescente jovem, os seus pais não são o seu inimigo. Ei, você é empregado, o seu patrão não é o seu inimigo. Ei, você é cidadão, o seu presidente, governador, prefeito, vereador não é o seu inimigo. Nós não temos como inimigo pessoas. Pedro foi quem disse: nós temos um inimigo, o adversário, ele é o diabo, que está ao derredor, como o leão que não é, para nos ferir, rugindo como se não fosse o leão, porém não é, para nos tragar. Nós temos um inimigo em comum, e chama-se diabo, e não são as pessoas. Jesus na cruz do Calvário crucificado, com braços abertos, suas últimas respirações, transpassado, cuspido, dilacerado. Últimas palavras. Alguém perguntaria: Jesus, tem algo a dizer antes de morrer? Ele disse: tenho. E o que ele disse? Olhou o céu e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso, meus irmãos? Isso é loucura aos olhos humanos.
Assim como Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, diácono chamado Estevão, em Atos 7. Assim como Pedro, ele pregava o evangelho com ousadia, com coragem, fez com que os religiosos tivessem ódio, não só da sua mensagem, mas também dele próprio. E o levaram à praça pública para o apedrejar. Enquanto o apedrejavam, ele disse algumas coisas. Olha comigo Atos 7, Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão recitou e orou quase as mesmas palavras de Jesus. Jesus orou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Estevão: Senhor, não os impute esse pecado. Porque Estevão e Jesus entendiam uma coisa. Qual é esta coisa? Não impute sobre eles este mal, porque eles não sabem o que fazem. Porque eu entendi que eles não são os meus inimigos. Eles estão sendo usados pelo meu inimigo real, que é o diabo. As pessoas não são os nossos inimigos. E quantos de nós, meus irmãos, teria uma oração diferente para fazer? Vamos ser sinceros. Estevão apedrejado orou: Senhor, não impute a eles esse pecado, este mal, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não percebem que estão sendo usados para o mal. Como nós oraríamos talvez? Vamos ser sinceros. Apedrejados: Senhor, eu rogo, envia os teus anjos. Gabriel não, quem só dá recado. Envia Miguel, que é anjo de guerra. Envia Miguel, Senhor, com a espada fulminante, mata todo mundo. Assim eu peço e oro em nome de Jesus, amém. Nós oraríamos, seria justo: Senhor, me livra. Não seria certo, Senhor, seria dizer: Senhor, me vinga e mata todo mundo. Mas Estevão entendeu como Jesus e com Jesus que as pessoas não são os seus inimigos. E quando sofremos oposição, e há pessoas que nos irritam, que nos ferem, que nos parecem fazer só o mal, o que fazemos? Geralmente nós condenamos, nós julgamos, nós amaldiçoamos, nós fazemos várias coisas. Mas que tal se nós começássemos a orar por quem nos persegue? Pastor, mas isso é loucura. Como é que eu vou pedir a Deus que abençoe alguém que me faz o mal? Não é loucura, mas é bíblico. Meus irmãos, a oração, ela faz coisas extraordinárias, sobrenaturais. E ora quem crê, ora quem tem fé. Mas pastor, orar para os meus inimigos? Sim. Deixa eu compartilhar com você esse pensamento. Tome nota aí, anote em algum lugar e escreva. A oração pode até não mudar os seus inimigos, mas vai impedir que seus inimigos mudem você. Porque quando nós estamos cheios de ódio, raiva, inveja, ciúme, contenda, esse evento e aquela pessoa que ela faz muda quem somos. Nos tornamos pessoas amargas. Você conhece alguém amargo? É fácil de identificar, é ou não é? Assim, meu Deus, essa pessoa tem uma vida amarga. Ela só reclama. Ela só está sempre insatisfeita, só murmura, uma vida amarga. A oração pode até não mudar quem me persegue, mas impede que o que ela faz mude quem eu sou e mude meu coração. Ou seja, independente do que ela faz, eu preservo o meu coração em paz, amando e cheio de compaixão, não desejando o mal como moeda de troca. E que tal se nós começássemos ao invés de simplesmente contender e ficarmos nervosos, se nós começássemos a orar pelo senhor Alexandre de Moraes? E se nós começássemos a orar pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso, pelo Senado, pela presidência, pela prefeitura? Vivemos hoje uma polarização, meus irmãos, política no nosso país, que já estão chamando de perseguição religiosa. E ouça, não é. O diabo está colocando diante de nós ciladas, principalmente aos líderes religiosos e pastores.
e temos que ter cuidado. A cilada do diabo aos pastores e líderes brasileiros. Nós estamos, sem perceber, caindo na armadilha do diabo, que é atirar no alvo errado. Estamos atirando em pessoas, quando o nosso inimigo não são pessoas. E hoje, essa polarização, líder religioso chamado Senhor Silas Malafaia, versus Alexandre de Moraes. Começou com o Bolsonaro, hoje aqui eu vou citar nomes, eu preciso falar isso aqui, meus irmãos, me permita falar o que precisamos ouvir. E hoje os cristãos estão ali, e agora, como é que eu faço? Eu compro essa bandeira de ódio, de raiva, de troca de moeda no mesmo valor, eu me omito e fico quieto, mas dizem que eu não posso me calar, porque depois eu vou sofrer. Estamos debaixo de uma perseguição religiosa, e nós não estamos. Como assim, pastor, não estamos? Ora, o pastor Silas Malafaia não está sendo investigado por pegar a palavra de Deus. Não está tendo os seus bens apreendidos como celular, porque ele prega o evangelho e abre igrejas. É por outro motivo, que não sabemos. E queremos que isso seja apenas um engano, que ele seja inocente. Mas o convite à justiça não é o mesmo do apóstolo Pedro e de Estevão. Você percebe isso? Perseguição religiosa é quando o nome de Jesus começa a ferir as pessoas e nos impede de pregar o evangelho. Bom, a igreja está aberta, eu posso falar o que eu quiser aqui. Não há perseguição religiosa no Brasil. Nosso país é laico, nós temos democracia. Não digo com isso que eu concordo com as coisas que se fazem em Brasília. Sim, acho que tem acessos. Sim, acho que tem desvios. Mas o ponto aqui é que nós estamos debaixo de uma tensão política e religiosa, sendo convidados sem perceber a começar a tirar e devolver as balas que nós recebemos. Irmos para as redes sociais e digitar fora STF, fora Xandão. Estamos começando a ter o convite de nós abraçarmos líderes religiosos como se fosse perseguição religiosa, e não é. Deixa eu falar algo aqui para você, eu preciso falar isso. Não defenda um líder religioso se ele não estiver sendo perseguido por outra coisa a não ser o evangelho. Pastor, o senhor, Zé Carlos, Paulo, Silas Malafaia, fulano de tal, estão sendo perseguidos e impedidos de pregar o evangelho. Aí vamos abraçá-los, vamos defender os irmãos. Agora, se não é por isso, não é o mesmo que Pedro e Estevão. Então não abracem, não defendam. Porque só Deus sonda os corações. E o que está encoberto, para uma coisa só serve, ser revelado. Não digo com isso que há algum mal no Silas Malafaia ou intenções ruins. Mas nós temos que estar atentos. Porque o diabo está dividindo até mesmo a igreja brasileira. Há irmãos contra irmãos. Hoje aqui, por exemplo, nós temos dois grupos possíveis. Os que votarem em Bolsonaro e os que votarem em Lula. Temos aqui dois grupos, quem defende Bolsonaro e que acha que ele é um doido varrido. Temos aqui dois grupos, um que acha que o governo de Bolsonaro foi o melhor que já existiu, e outros que acham que ele é um louco que na Covid quase matou todo mundo. Não faz diferença em quem você votou. A questão é como você lidar com pessoas que pensam diferente de você. Hoje tem pessoas que estão abraçando um líder religioso, Silas Malafaia. Ao mesmo tempo que há cristãos, e principalmente não cristãos, que estão tomando ainda mais raiva de igreja e de pastor. Porque qual é a visão que o mundo tem hoje? Não, pastor é malandro, pastor quer dinheiro, pastor quer se envolver com política, pastor quer manipular as pessoas e o governo, isso que é pastor. E nós temos, irmãos, que estar atento a isso que o diabo está fazendo. Não estou aqui dizendo que sou a favor de A ou B. Eu sou contra o diabo e com a artimanha que ele faz hoje na igreja e em nosso país. E com isso, nós pegamos pessoas e escolhemos para o nosso alvo principal, como por exemplo hoje o STF. E com isso, o ódio vai crescendo no nosso coração e nos tornamos prisioneiros do ódio. Há hoje cristãos que se falam o nome Alexandre de Moraes, eles rangem os dentes. Quero matar. Isso é um perigo. Pastor, como eu sei que me tornei prisioneiro do ódio?
quando você dorme pensando nessa pessoa, sonha com ela, acorda pensando nela, trabalha pensando nela, ela ocupa a sua mente, quando Jesus e a palavra deveriam ocupar esse espaço. Prisioneiros. Não podemos cair na armadilha que o diabo está fazendo em nossa nação, meus irmãos. Mas pastor, eu sou cidadão, eu não tenho que lutar pelos meus direitos? Claro que tem. Lute pelos seus direitos. Mas a questão é como eu luto. Contra quem eu luto? Qual o comportamento que eu tenho enquanto eu luto? A pergunta é, como Jesus agiu quando foi maltratado e caluniado? Ele não gravou um vídeo bombástico para o YouTube. Diz que ele foi caluniado e sem nenhuma palavra e quieto ele ficou. Porque ele sabia qual era a sua missão. Morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Meus irmãos, qual é a missão da igreja? Anunciar e propagar o evangelho do Cristo ressurreto e alcançar pessoas. A missão da igreja não é política, não é religiosa, não é ideológica. A missão da igreja é anunciar o evangelho. E enquanto cidadão, eu vou preservando os meus direitos. Então, se há alguém contra mim, contato meu advogado. Mas é sempre como eu faço isso. Há um conceito que é usado, chamado holding frame, que é usado ensinamos no comportamento humano. Se você for buscar no Google hoje, holding frame, você vai encontrar pessoas segurando a moldura de um quadro. Mas no comportamento humano, holding frame quer dizer que você deve limitar, colocar a moldura naquilo que você vive, no que você conversa e sente. Holding frame é manter a calma e a postura sob pressão, é definir e manter limites, é não se deixar levar por reações emocionais, é você manter o foco e o propósito estabelecido. É quando fazem oposição e a sua alma, as suas emoções querem vingança, querem falar alto, querem gravar um vídeo para poder denegrir o outro. Você simplesmente se acalma e pensa, eu estou convicto da minha fé, porém devo ser firme em compaixão, entendendo que esta pessoa não é um inimigo, a minha luta não é contra ela, é contra principados e potestades. É você manter o seu lugar. Eu vou aqui recitar e lembrar o que disse Martin Luther King. Ele disse assim, a escuridão não expulsa a escuridão, somente a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. O diabo nos convida em tempos de oposição, perseguição, luta política, religiosa, espiritual, relacional. O diabo nos convida a dar o ódio quando somos odiados. E vivermos em escuridão, quando da escuridão somos alcançados. Mas Jesus diz, devemos odiar o pecado enquanto amamos os pecadores. Você pode discordar de alguém sem odiá-lo. Você pode discordar de pessoas, instituições, sem odiá-los. A política hoje força você a escolher um lado. De que lado você está? Mas a verdade, meus irmãos, é que não há lado. Quando os dois grupos têm as mesmas intenções, os mesmos sentimentos e os mesmos desejos, que são de ódio, raiva e vingança, não há lados. Há um lado só. É tudo a mesma coisa e chama-se escuridão. Não morda a isca que o diabo coloca para nós hoje, cristãos brasileiros. O diabo diz, odeio porque ele pensa diferente de você. Odeio porque ele não age como você acha que deveria agir. Odeio porque ele não pratica princípios que você crê. Odeio. Quem diz é o diabo. Jesus diz vocês serão conhecidos como os meus filhos, como o meu povo, quando vocês amarem uns aos outros.
nós seríamos conhecidos pelo amor que nós teríamos e não pelo ódio que nós destilaríamos. Então, forte na convicção, é isso que eu creio, é isso que eu sou, é isso que em Cristo é, o Evangelho, a doutrina, a fé, as crenças, os princípios. Mas enquanto discordam de nós, estou firme em amá-los ainda assim, em ter compaixão deles ainda assim. Mas pastor, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque não tem ninguém te convidando a fazer isso na cultura. O convite é sempre para se vingar. O convite é sempre para se alterar. O convite é sempre para você brigar. Hoje, meu papel aqui como seu pastor, como mensageiro de Jesus, lembrando que não sou eu que escrevo a carta, eu só entrego domingo aqui. Quem escreve é ele. O convite é, convicto na fé, porém preservando o seu coração, cheio de compaixão e amar até quem te persegue. Orando para que então seu coração se preserve intacto em seu caráter. Forte na convicção. Segundo, firme na promessa. E terceiro, só conseguimos ser compassivos com quem nos persegue, porque terceiro, estamos seguros na promessa. Diga assim comigo, seguro na promessa. Quem não sabe para onde vai, fica ansioso e preocupado na viagem. Se você entra num carro de aplicativo, que você chamou, e o cara pega um caminho que você não conhece, não sabe por onde você vai, por onde ele vai, como é que você fica? Nervoso. Ih, rapaz, é sequestro? Ih, rapaz, para onde esse cara vai? Mas quem sabe para onde vai, mesmo que não conheça o caminho atual, ele está seguro. E qual foi a promessa de Jesus sobre a igreja? Olha, vocês sofrerão perseguição, oposição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. E a promessa se estende, onde Jesus diz, nada poderá derrotar a minha igreja. Nada poderá derrotar o meu reino. Reinos se iniciarão, crescerão, se estabelecerão, mas logo eles cairão. Jesus, quando vai falar aos apóstolos e fala com Pedro, olha comigo Mateus 16, 18. Olha o que ele diz. Agora eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, agora ele fala sobre ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja e as forças da morte não conquistarão, outras versões, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dizer amém nesta noite? Não importa o que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, o Senado, o presidente faça, a igreja do Senhor permanecerá de pé para sempre. Meus irmãos, a igreja do Senhor ao longo da história não cresceu em meio a conforto, ela cresceu em meio a confronto. Quanto mais se perseguiu, mais Deus se manifestou e mais a igreja avançou. Jesus diz, uma igreja que está firmada na rocha, vence as investidas do inferno. Há uma profecia de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Ele tem uma profecia, ele tem um sonho. Ele diz, olha, achem alguém que interprete sonho para mim, que me revele, que eu não sei o que significa. Daniel foi encontrado, exilado. E Daniel interpretou esse sonho. Está em Daniel 2, eu não vou ler o texto, mas eu vou te dar um pouco de aula de história bíblica, rapidamente. Daniel, exilado como um jovem na Babilônia, o templo destruído, os muros derrubados, está na Babilônia, e o rei tem um sonho. Daniel vai interpretá-lo, ele diz, rei, qual é o sonho? Ele diz, Daniel, eu tive um sonho que eu estava diante de uma estátua muito grande, como de um guerreiro. Ele tinha a cabeça de ouro, tinha o tronco e os braços de prata, ele tinha um quadril, as coxas de bronze, pernas e pés de ferro e de barro. Então Daniel disse, rei, eis a interpretação do seu sonho. O seu reino, rei, é um rei grandioso, e o Senhor é essa cabeça de ouro, o império atual. Mas virá outros reinos após o Senhor, que vão se estabelecer. E esse tronco de prata e braços de prata é um reino que vai sobrepor o reino do Senhor. Mas um outro reino virá,
que são esses quadris de bronze, e depois um outro reino virá, que são os pés de ferro e barro. Daniel não sabia ainda que reino seria esse, nós já sabemos. A interpretação é: cabeça de ouro era o reino babilônico, o tronco de prata, braço de prata, foi o império persa que veio para o babilônico. O quadril de bronze e as coxas de bronze é o reino grego, com Alexandre o Grande, que sobrepôs a Pérsia. E os pés de ferro e de barro é o império romano, da época de Pedro e da época de Jesus. Essa revelação mostra reinos gigantescos. Mas observe que em todos esses impérios, o povo de Deus foi subjugado. A Babilônia invadiu Jerusalém, derrubou o templo, derrubou o muro e levou o povo de Deus exilado. O que não foi exilado se espalhou pelo mundo, com medo da perseguição. Aí veio o Império Persa, que os reuniu de novo, alguns, reconstruiu o templo com Neemias e Esdras, e o povo voltou para Jerusalém, mas muitos continuaram espalhados. Aí veio Alexandre o Grande com o Império Grego, que como o inglês para nós hoje é, a língua grega se difundiu pelo mundo, unificando as nações com o mesmo idioma. E após a Grécia, o Império Romano estabeleceu, que também subjugou os discípulos e apóstolos. Observe, todos esses impérios subjugou o povo de Deus. Mas para cada império desse, que foi oposição para o povo de Deus e para a igreja do Senhor, Deus os usou poderosamente para alavancar a propagação do Evangelho no mundo, porque essa é a missão da igreja. Babilônia derrubou os muros, derrubou a igreja, e o povo de Deus foi espalhado pelas nações, o que não acontecia desde a Torre de Babel. Depois veio o Império Persa, que devolveu ao povo de Deus o templo para culto. Depois veio o Império Grego, que unificou o idioma para que então o Evangelho fosse entendido em muitas nações por meio da língua grega. E se não bastasse, veio o Império Romano, que com uma estrutura fenomenal construiu estradas, vias, para que então o Evangelho pudesse ir a lugares que nunca chegou e possibilitasse viagens que antes eram impossíveis. Observe, cada reino que se levantou, que foi oposição para a igreja, Deus usou para potencializar a pregação do Evangelho. E hoje não é diferente. A igreja poderá sofrer oposição, o cristão poderá sofrer luta, mas para tudo isso, o nome de Jesus será glorificado e a pessoa de Cristo aparecerá de alguma maneira. Quando Daniel revela esse sonho e termina o sonho, olha como termina o sonho, a interpretação dele. Vá comigo até Daniel capítulo 2, verso 34 e 35. Daniel vai dizer: ó rei, enquanto o rei observava essa imagem, então uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Que pedra é essa? O reino de Deus. E esta pedra atingiu os pés de ferro e de barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas, diz Daniel, a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Assim é o reino de Deus. Quem pode dizer amém nesta noite? Onde estão esses impérios? Onde está a grande Babilônia? Onde está a grande Pérsia? Onde está a Grécia, Alexandre o Grande? Onde está o Império Romano? Todos eles caíram e ruíram e perderam o seu poder. Porém, o reino de Deus prospera, avança, cresce, aumenta, porque o reino de Deus é imparável e ninguém pode parar a palavra e o reino de Deus. Pode aplaudir o Senhor se você puder. Ninguém pode. Essa pedra só aumenta, e como uma montanha, a igreja do Senhor avança, meus irmãos. Hoje, nosso país democrático e laico, que ainda o é, nós temos a liberdade de expor a palavra em um auditório público, reunidos.
Pode ser que daqui a um século, daqui a algumas décadas, não possamos mais fazer. Iremos para as casas. E quando proibirem a igreja de ir nas casas, vamos nos reunir. O evangelho será pregado em vielas, em buracos, em cavernas, em prisões, não importa. O evangelho do Senhor sempre prevalecerá, porque é o reino dele, a igreja dele. Se sabemos, meus irmãos, sobre a história, não precisamos levantar bandeiras de ódio, de raiva, de perseguição a quem não concorda conosco, como se dependesse de nós resolver o problema. Diga assim para o seu vizinho: não depende de você. Diga para ele: não depende de você. Mas pastor, não participe. Participe, vote corretamente, fiscalize vereadores, participe. Mas no final, meus irmãos, há batalhas que nós não damos conta. A coisa é muito maior. Então sabemos que esse mundo não está simplesmente sem governo algum. Nós cremos em um Deus que governa toda a história, e nada foge do seu conhecimento e da sua autoridade. E quando ele disser chega, as coisas param. E enquanto ele disser continue, ninguém poderá parar, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. O que ele autoriza ninguém impede, e o que ele impede ninguém continua, meus irmãos. Ninguém continua. Nós dependemos do Senhor, e é Ele quem sustenta a sua igreja. O nosso convite pela palavra hoje é nós vivermos um tempo de polarização política e religiosa, mas enquanto estamos convictos sobre a palavra de Deus, sobre princípios cristãos, nós fazemos isso firmes em compaixão, sabendo que o final da história já nós conhecemos. Deus está no controle de todas as coisas. Nós fazemos parte de um reino que jamais passará. Reinos na história se levantaram e caíram. Ministros passarão, presidentes passarão, governadores passarão, partidos políticos passarão, líderes religiosos passarão, mas a palavra do Senhor, o seu reino, jamais passará. Se agarre a ela e viva os dias mais difíceis, cheio de compaixão, firme da convicção e enraizado em fé e agarrado na promessa que recebeu de que Ele é fiel. Vamos por em pé esta noite, vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar e pedir a Deus que nesta noite Ele, se for o caso, que Ele alinhe o seu coração com o dele. Talvez para você hoje se sente fraco emocionalmente, espiritualmente. Pastor, eu não consigo ter a pele grossa. Não adianta. Pastor, é um soprozinho de dificuldade, já me estabilizo. Conhece alguém assim? Uma notícia ruim, loucura, ficamos loucos. Tomamos remédio, depressão. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser? Agora como é que vai ser? Calma, calma. Vamos orar para que Deus traga a você resiliência, resistência, fé, convicção, para permanecer de fé, mesmo em meio a embates, ataques e oposição. Mas também orar para você, por você, que tem a pele forte, cabeça erguida, mas está com dificuldade de manter o coração mole. Está por aí querendo vingança, está querendo por aí derrubar pessoas. Deus dará conta de todo mal. Tudo está nas mãos do Senhor. O nosso papel é simplesmente alcançar vidas, amar pessoas e anunciar o Evangelho. E sofrer, se for o caso, alegremente, pelo nome de Jesus Cristo.